Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal DMS. E bom, hoje nós vamos falar aqui sobre o tom de voz. Por que ele é importante, como diferenciar o tom de voz de um homem e de uma mulher e como usar o tom de voz para se destacar nos ambientes sociais ou mesmo nos ambientes profissionais. E bom, hoje eu vou ensinar para vocês como modular a vossa voz de uma forma certa, como se destacarem usando o vosso tom de voz. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o tom de voz masculino e o tom de voz feminino. Como o homem pode usar o tom de voz de uma melhor forma para se destacar e se posicionar da mesma forma. Bom, em primeiro lugar, o que acontece é que muitos homens deixam de usar o seu tom de voz de uma forma correta. Por quê? Porque eles têm medo de serem mal interpretados, porque alguém disse isso, mas aquilo, porque têm medo de serem o centro das atenções, estarem entre os holofotes. Mas isso diminui aquele que é o teu potencial de atração, aquele que é o teu potencial de se posicionar, quer seja em ambientes sociais ou em ambientes profissionais. Falando sobre a diferenciação do tom de voz entre mulher e homem, o que acontece é que nós homens, de forma natural, o nosso tom de voz tende a ser mais grave e para as mulheres o tom de voz tende a ser mais agudo e fino. Sendo assim, o homem quando vai a uma interação, o homem quando se posiciona ou quando quer se posicionar e interagir de uma melhor forma, ele não pode usar o tom de voz agudo, ele deve usar o tom de voz grave. Como nós já sabemos, o tom de voz grave é aquele em que ouve-se um eco no fundo, Agora, o tom de voz feminino é o mais fino. E bom, em ambientes sociais, um homem quando vai falar, por exemplo, com uma mulher, como é que este homem chega? Ele chega, olá, tudo bem? Te vi, não sei o que. Chega já totalmente bugado, com o receio de se comunicar, de se posicionar como homem. Olha, quando tu vais ter como mulher ou vais em um ambiente social, tu não estás lá a ir pedir favores, não estás a ir lá para se validar, não. Tu estás a ir em aquele ambiente social para quê? Para criar uma oportunidade de se conhecerem, seja como mulher ou não, porque tu também és um homem interessante. Do mesmo jeito que aquela mulher, aquele chefe, aquela pessoa é alguém interessante, então tu também és alguém interessante. O teu tom de voz vai mostrar se tu és confiante naquela interação ou não. Basicamente, as pessoas conseguem notar quem é confiante, quem não é confiante através da sua voz. Então, por isso, nós como homens devemos usar o nosso tom de voz grave. E para as mulheres, o tom de voz agudo é o tom mais adequado que está ligado à feminilidade das mulheres. Os homens, eles são masculinos. O nosso nível de testosterona, o homem quando tem um nível de testosterona elevado, a sua barba cresce mais, ele ganha músculo de forma mais rápida, ele é um homem proativo, ele é um homem cheio de energia, com motivação, com ambições, etc. E o seu tom de voz também muda. Então é importante nós sabermos usar o nosso tom de voz da maneira correta. E bom, agora vou ensinar para vocês como usarem o vosso tom de voz de uma forma correta e também vou ensinar para vocês como é que o tom de voz impacta na vossa interação social, seja com mulheres ou mesmo em ambientes profissionais. Bom, em primeiro lugar, para os homens, como usar o tom de voz da maneira certa em interações sociais e principalmente com mulheres. Em primeiro lugar, nós temos que focar em não diminuir o nosso tom de voz para o agudo, mas sim mantê-lo grave. Não queremos dizer aqui que o homem deve ter aquela voz que assusta, aquela voz muito grave, parecer que quer ameaçar as outras pessoas. Não, não é isso, mas o teu tom de voz deve ser mais para o grave do que mais para o agudo. E o tom de voz considerado atraente e sedutor para os homens é o tom de voz grave, lento e um tom de voz impactante que mostra virilidade. Como é que seria? Vou fazer uma simulação de uma interação com uma mulher, por exemplo. Ok, se tu chegas para uma mulher e tu já chegas, olá, tudo bem? Também estou bem, não sei o que, já com receio, olá, tipo, estás com receio de mostrar quem tu és. A mulher vai notar a tua insegurança. Então o tom de voz ele é importante. Mas para mudar isso, o que é que tu podes fazer? Chega para a mulher de uma forma impactante. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tu também? Olha, eu te vi ali, estava com alguns amigos, te achei super interessante, etc. Mantendo o contato visual, como eu já ensinei para vocês. E mostrando o vosso interesse, mostrando que vocês estão ali para conhecer a mulher, não apenas para pedir favores ou não sei o que. Nada disso. Vocês devem mostrar confiança na essência, de forma íntegra. E mesmo em ambientes sociais, devem se posicionar
como homens, o que acontece é que vocês devem respeitar. Ok, são subordinados, respeitar os vossos chefes, não sei o que, líderes por aí. Sim, faz sentido respeitá-los, mas também devemos mostrar o nosso tom de voz de forma imponente, de forma que possamos mostrar quem nós somos de forma íntegra. Então é importante sabermos usar o nosso tom de voz ao nosso favor, porque isso pode sim baixar aquela que é a percepção do teu valor, ou mesmo se tu és um líder, isso pode não causar confiança ou não criar confiança com os teus subordinados, porque tu tens receio de liderar e de transmitir isso através da tua voz. Olha, nós não queremos que as mulheres elas confundam o teu tom de voz. E o que acontece em interações sociais é que muitos homens eles pensam que gritar é o ser ouvido. Ser ouvido, ou para ser ouvido, tu não precisas gritar, apenas precisas modular a tua voz consoante o ambiente. E agora vamos falar sobre como modular o teu tom de voz para cada ambiente. O que acontece é o seguinte: se tu estás em um ambiente social com o pessoal e o pessoal está ali num tom de voz, vamos considerar ele num 50%, ali estão ali a bater papo, não sei o que, etc. Aqui, tu vais querer chamar a atenção. Chamar a atenção é importante para ser notado. E se tu queres chamar a atenção, o que tens de fazer? Tens de comentar um bocadinho mais o teu tom de voz, como se fosse uns 10, 15 ou 20% da tua energia, e teu tom de voz também deve ser congruente. Eles estão ali, olha aí, amiga, eu vi isso, não sei o que. Outro ali, epa, bro, vi aquilo, não sei o que, tudo mais. Não, tu chega, como é que é, pessoal? Na boa, nice, sem assustar aquelas pessoas. Também não vai chegar devagar, parece que quem está cansado ou é tímido. Olá, tudo bem? Oh, como é que é? Não, parece que já pedir favor. Não, chegue de uma forma em que as pessoas possam te notar, de uma forma imponente também, mas sem querer ameaçar as pessoas. Agora, se tu vais interagir com uma mulher e tu percebes que ela é tímida, o que é que tu tens que fazer basicamente? Geralmente uma mulher tímida, como é que ela vai agir? Ela vai agir mais para dentro, mais coração, olá, tudo bem? Sim, estava ali a caminhar, etc. Por aí. Então, tu, para impactar essa mulher, tu não precisas gritar para essa mulher e também nem deves falar num tom de voz mais baixo que o dela. Sempre tente aumentar a energia na tua interação. Chegue para ela, olá, tudo bem? Ela, tudo bem? Tu também. Modele a tua voz consoante o ambiente, consoante a pessoa que tu vais falar. Sempre tendo em conta a voz grave, criando aquele tom de voz grave. Então, aprendam também a trabalhar o vosso tom de voz ao vosso favor. De nada custa, existem várias técnicas na internet que tu podes usar para trabalhar o teu tom de voz ao teu favor, mas o que acontece é que o teu tom de voz como masculino, ele deve transparecer ou mostrar mais virilidade da tua parte, mais masculinidade, mostrar que tu és um homem confiante. Então, aprendam a usar o tom de voz de uma forma confiante, congruente a quem vocês são, sem tentar forçar a barra. Pratiquem, independentemente se vai durar 2, 3 dias ou mesmo uma semana, para tu encontrar o tom de voz certo para usar em cada ambiente. Trabalhem nisso, pois isso também mostra muito sobre quem vocês são, se vocês são confiantes ou não. Então, isto é o que eu queria passar para vocês neste vídeo, aprenderem a como usar o tom de voz ao vosso favor. Então, este foi o vídeo. Muito obrigado.